Bom, pessoal, seguindo com as modificações da Lei 13.846, nós tivemos uma mudança da MP 871 que foi mantida na Lei de Conversão, que foi a inserção de período de carência para a concessão do auxílio reclusão. Antes da MP 871, dispensava-se sempre a carência para o auxílio reclusão nos termos do artigo 26, inciso 1 da Lei 8213. A MP 871 tirou o auxílio reclusão do inciso 1 e criou no artigo 25, que é o artigo de exigência de carência, o inciso 4, inserindo carência de 24 contribuições mensais para que o INSS defira um auxílio reclusão a um dependente de um segurado preso em regime fechado de baixa renda. O artigo 25, que é a exigência de carência, só tinha até o inciso 3, foi colocado o I, e a novidade foi o inciso 4, auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Foi mudado também o 26.1, porque antigamente o auxílio reclusão estava aqui no artigo 26.1, que foi retirado. Agora, essa modificação da MP mantida na Lei 13.846, tempus regit actum, a lei do tempo rege o ato jurídico. As normas que formam o estatuto jurídico do auxílio reclusão no caso concreto é a lei em vigor no momento do fato gerador deste benefício previdenciário do dependente do segurado preso, sendo um segurado de baixa renda. Aliás, será uma outra modificação que a gente vai ver em breve, o critério de baixa renda. Daí que essa questão da carência é somente para as prisões a partir da vigência da MP 871, a partir de 18/1/2019. As prisões até 17/1/2019 continua sem carência a concessão do auxílio reclusão, inclusive tema pacificado, o próprio posicionamento administrativo da autarquia de previdência nesse sentido, ok? Bom, como a ave fênix que ressurgiu das cinzas, o Congresso Nacional não aceitou a extinção da regra de 1/2 de carência através da modificação do artigo 27-A da Lei 8213. Então, no período de 18/1/2019 até 17/6/2019, a regra de 1/2 de carência ela teve extinção. No entanto, a contar de 18 de junho de 2019, como a ave fênix que ressurge das cinzas para sair voando, o Congresso restaurou o regime da regra de 1/2 de carência, rejeitando o ato presidencial neste ponto. Artigo 27-A da Lei 8213. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fim de concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão, o auxílio-reclusão entrou aqui desde a MP porque ele passou a ter carência para as prisões em regime fechado, desde 18/1/2019, de 24 contribuições mensais, conforme nós vimos anteriormente. O segurado deverá contar, a partir da nova data da filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos no inciso 1, 3 e 4 do artigo 25 desta lei. Esta regra, que antigamente era 1/3, atualmente voltou a ser 1/2, depois de algumas extinções frustradas, ela tem aplicação quando há a perda da qualidade de segurado e há uma refiliação, e nesta refiliação o segurado postula um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nos casos de exigência de carência de 12 contribuições mensais, ou o segurado postula um salário-maternidade com carência, que tem carência de 10 contribuições mensais para contribuinte individual, segurado especial ou segurado facultativo, e para as prisões a contar de 18/1/2019, data a partir da qual o auxílio-reclusão passou a reclamar carência de 24 contribuições mensais, temos a aplicabilidade da regra de 1/2. 1/2 de 12 para os benefícios por incapacidade são 6, 1/2 de 10 para o salário de maternidade desses segurados, contribuintes individuais, segurados especiais e facultativos, 1/2 de 10, 5,
e um meio de 24 para o auxílio reclusão. São 12 contribuições mensais. Nós já tínhamos, até a MP 871, nada mais, nada menos do que 6 regimes jurídicos diferentes. O regime jurídico da regra de 1/3, antes da MP 739. Durante a MP 739, carência integral após a refiliação. A MP 739 caducou sem votação no buraco entre a MP 739 e a 767. Voltou a vigorar a regra de 1/3. Durante a MP 767, carência integral após a filiação. A MP 767 foi convertida na Lei 13.457. E aí criou-se a regra de 1/2 na Lei 13.457. Depois, na MP 871, revogou-se a regra de 1/2, foi carência integral após a refiliação. Até aqui 6 regimes jurídicos, que vou detalhar ponto a ponto já já. E o 7º e atual, para fatos geradores desses benefícios, a contar de 18 de junho de 2019, pela Lei 13.846, agora voltou a ter a regra de 1/2. Bom, como a MP 739 e 767 não tiveram decreto legislativo e a atual, a 871, não deve ter, tempus regit actum, aplica a lei em vigor no fato gerador desses benefícios previdenciários. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, vamos encaixar no tempus regit actum, a lei em vigor no dia da data de início da incapacidade ADII. Salário maternidade, a lei em vigor no momento do nascimento da criança, do parto, né? Ou então da adoção ou da guarda para fins de adoção, no caso, salário maternidade nessa situação, ou no dia da morte, no caso, salário maternidade por derivação, exemplo da mãe que morre e deixa o filho, que não gozou do benefício ou não gozou de todo o período, e o pai segurado continua vivo cuidando da criança. Então a morte também é inserida para o salário maternidade derivado. E agora, desde a MP 871, o dia da prisão em regime fechado para o dependente do segurado preso, se for segurado de baixa renda. Aí, para encaixar no caso concreto, você pega a data de incapacidade para auxílio-doença e AP por invalidez, no caso de carência, a data do parto, da adoção, da guarda para adoção ou da morte, nos casos de salário maternidade derivado, se for contribuinte individual, segurado especial e facultativa, que tem carência de 10 contribuições mensais. Se o parto antecipar, lembra os senhores e senhoras que a carência antecipa no mesmo número de meses. Se o bebê veio com 7, não com 9 meses, a carência cai de 10 para 8 contribuições mensais. E no caso do respectivo salário maternidade, do auxílio reclusão, essa situação é só para prisões a partir de 18/1 de 2019, porque antes disso não se exigia carência. Aí tem que ver se a prisão é antes da MP 871, é durante a MP 871 ou a partir da respectiva lei de conversão. Como isto é bastante complexo, desenvolvemos com as datas precisas para que você possa ter esse material para lastrear a sua atuação profissional de acordo com a lei do tempo rege o ato jurídico. Trata-se inclusive de uma situação que não gera judicialização por esse aspecto, porque o próprio INSS tem esse posicionamento administrativo. E a própria jurisprudência da TNU tem aplicado a lei em vigor no momento do fato gerador do respectivo benefício previdenciário. O primeiro regime, que é o mais antigo, é para incapacidades, nascimentos, adoções e mortes, até 7 de julho de 2016. Aplica a antiga regra de 1/3 de carência. Perdeu qualidade de segurado, vai pedir um auxílio-doença, na segunda filiação tem que ter pelo menos 1/3 da carência do benefício, desde que a incapacidade tenha sido até 7/7/2016. Pouco importa a data do requerimento administrativo, importa a lei em vigor no momento da incapacidade, que forma o estatuto jurídico do benefício. 1/3 de 12 são 4, então tem que ter pago 4 contribuições na segunda filiação, antes da data de incapacidade, para que as contribuições da primeira filiação sejam computadas na segunda filiação para efeito de carência. O segundo regime foi a vigência da medida provisória 739. Aplicar-se-á a incapacidades, nascimentos, adoções e mortes
de 8 de julho de 2016 até 4 de novembro de 2016. Carência integral após a refiliação. Ou seja, o fato gerador desses benefícios previdenciários nesse interstício, as contribuições vertidas na primeira filiação não serão computadas na segunda filiação para fim de carência. É necessário que tenha a carência integral do benefício após a refiliação. O terceiro regime foi após a caducidade da MP 739, que não foi votada pelo Congresso Nacional, e antes da MP 767. Para incapacidades, nascimentos, adoções e mortes, de 5 de novembro de 2016 até 5 de janeiro de 2017, voltou a vigorar a regra de 1/3. O quarto regime foi aquele dado pela medida provisória 767. Incapacidades, nascimentos, adoções e mortes, de 6 de janeiro de 2017 a 26 de junho de 2017, carência integral após a refiliação. O quinto regime jurídico foi aquele dado pela Lei de Conversão da 767, a Lei 13.457. Incapacidades, nascimentos, adoções e mortes, de 27 de junho de 2017 até 17 de janeiro de 2019, aplica a regra de 1/2. O sexto regime, que era o que estávamos há pouco tempo atrás, é o da medida provisória 871, que conserva os seus efeitos jurídicos, salvo se vier um decreto legislativo que nós não acreditamos. Incapacidades, nascimentos, adoções, mortes e prisões, porque agora tem o auxílio reclusão com carência, para fatos geradores a partir de 18/1. Se esses fatos geradores ficarem entre 18/1 de 2019 até 17 de junho de 2019, carência integral após a refiliação. E aqui o novato, que é o sétimo regime jurídico que acabamos de inserir, que é o regime atual da Lei 13.846 de 2019 e Lei de Conversão da MP 871. Incapacidades, nascimentos, adoções, mortes e prisões, a partir de 18 de junho de 2019, aplica a regra de 1/2. Bastante esdrúxulo, mas é assim que é constitucional. Mas é bastante antisonômico. O ideal é que nós tivéssemos os decretos legislativos para uniformizar essa situação. O ideal era ter só um regime 1 e o 2. O 1, regra de 1/3, o 2, regra de 1/2, mas não tivemos os decretos legislativos e é assim que o INSS aplica, e a própria jurisprudência da TNU tem se firmado nesse sentido para aplicar a lei em vigor no momento do fato gerador do benefício previdenciário. Ok? Inclusive trouxe a decisão na aula anterior de introdução ao caráter intertemporal. Bom, passaremos agora a uma modificação que foi bastante favorável ao segurado. Uma modificação que a gente já propunha há bastante tempo, que foi a alteração da fórmula de cálculo do salário de benefício para o segurado que possui atividades concomitantes. Muitos segurados têm mais de uma atividade simultaneamente. Imagine um médico que presta serviço em 2 hospitais, na condição de contribuinte individual. Pelo regramento anterior do artigo 32, que prejudicava o cálculo do salário de benefício do segurado, era necessário eleger uma atividade principal e uma atividade secundária. A principal, embora isso não seja pacificada, é aquela em que ele já tinha preenchido os requisitos para a concessão do benefício previdenciário. A secundária é aquela que ele não preencheu os requisitos para o benefício previdenciário. Como é que funcionava, para ilustrar aqui para vocês? Vamos supor que um médico, contribuinte individual, com 2 vínculos de contribuinte individual, ele quer aposentar por tempo de contribuição. O homem aposenta por tempo de contribuição com 35 anos de tempo de contribuição. No primeiro vínculo, esse médico tem 35 anos de tempo de contribuição certinho. No segundo, ele começou depois, ele tem a metade, ele tem 17 anos e meio. O primeiro vínculo é o principal, 35 anos de contribuição. O segundo, 17,5, metade. Aí na hora de fazer o cálculo, vamos supor que ele ganhe, vamos supor, R$2.000 em cada vínculo. O vínculo que atingiu 35 anos de tempo de contribuição considera o salário de contribuição de R$2.000.
Já o vínculo, que ele tem a metade do tempo de contribuição para aposentar, 17 anos e meio, como ele tem metade do tempo de contribuição para aposentar, o salário de contribuição cai pela metade. Ao invés de considerar R$ 2.000 por mês de salário de contribuição, que é o que ele efetivamente ganhava e recolhia, considera só metade disso, proporcional R$ 1.000 por mês. Daí, ao invés de somar cada mês 2 mais 2, R$ 4.000, da soma das duas remunerações para calcular o salário de benefício, daria integral em um, R$ 2.000, porque ele tem os 35 anos no primeiro vínculo, e no segundo só metade, R$ 3.000, ou seja, ele perderia R$ 1.000 por mês de salário de contribuição para cálculo do salário de benefício. Até a lei de conversão da MP 871 era assim. E essa sistemática do artigo 32 era assim porque havia um motivo. Só que o artigo 32 acabou tendo uma defasagem normativa. Até a lei 9876 de 99, até esta lei, o salário de benefício era os 36 últimos salários de contribuição em até 48 meses. Depois da lei 9876, o salário de benefício teve o período básico de cálculo muito alargado e passou a ser os 80% maiores salários de contribuição a partir do Plano Real, que é julho de 94. A ideia de ter uma atividade principal e uma secundária era evitar que o segurado, nos últimos 36 meses antes de aposentar, conseguisse, vamos supor, um emprego ou um outro vínculo para recolher e somasse. E aí só com os últimos 36 meses ele levava o valor integral daquele vínculo. Imagina o segurado naquela época que ganhava R$ 2.000, aí faltando 3 anos para aposentar, conseguia um vínculo de 3.000. Aí somava e elevava muito o salário de benefício. Daí ter atividade principal e atividade secundária contando proporcional para o cálculo do salário de benefício, e se justificava até 99, até a lei 9876, em que o salário de benefício correspondia à média dos 36 últimos salários de contribuição em um período não superior a 48 meses. Tanto que nessa época a contribuição previdenciária do contribuinte individual autônomo e do segurado facultativo era em cima de uma base de cálculo que se chamava salário base, que ia progredindo do mínimo até chegar ao teto para evitar essa situação. Esse salário base ele foi extinto pela Lei 9876 e mantido em regra de transição até a Lei 10.666 de 2003, quando foi definitivamente extinto. Daí que, após 2003, o contribuinte individual e facultativo pode já entrar recolhendo no teto. Então, essa questão de atividade principal e secundária, e a secundária contar proporcionalmente ao tempo de contribuição para cálculo do salário de benefício, somente se justificava até o advento da Lei 9876 de 99. De lá para cá, o certo é somar o salário de contribuição em termos de atividades concomitantes. Daí que a famosa tese da revisão do salário de benefício das atividades concomitantes é uma tese que ganhou procedência na TNU em incidente representativo de controvérsia. Vejam o informativo 23 de 2018, processo 5003-449-95-2016, 404-7201. Entendendo pela derrogação do artigo 32 da Lei 8213, diante da legislação superveniente, Leis 9876 de 99 e 10666 de 2003, a TNU ratificou a tese, agora em representativo de controvérsia, no sentido de que, tendo o segurado que contribuiu em razão de atividades concomitantes implementados os requisitos ao benefício em data posterior a 1 de 4 de 2003, quando entrou em vigor a Lei 10.666 de 2003, que acabou com o salário base em regra de transição, os salários de contribuição concomitantes, anteriores e posteriores a abril de 2003, serão somados e limitados ao teto. Então, mesmo antes desta modificação normativa do 32, os segurados que entravam na justiça com base na TNU conseguiam a revisão do benefício previdenciário para somar os salários de contribuição nos períodos concomitantes. Agora, a questão é que a tese, até hoje, não foi recebida pelo STJ. Em várias decisões, o STJ aplica a literalidade do 32 antes da Lei 13.846,
dividindo em atividade principal e secundária, e a secundária contando proporcionalmente o valor do salário de contribuição para cálculo do salário de benefício. Trago aqui, por exemplo, 2 precedentes. Cito o RESP 163-2219, de 24/10/2018, e lá dentro ele cita um outro julgado. O Tribunal, ao interpretar o artigo 32 da Lei 8213, aplicou o entendimento no sentido de que a atividade considerada principal é a que resulta em maior proveito econômico ao segurado. Com efeito, o acordo recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência do STJ. Deve ser considerada como atividade principal, para fins de apuração do salário de benefício, aquela que gerará o maior proveito econômico no cálculo da renda mensal inicial, tratando-se de hipótese em que o segurado não completou o tempo de serviço suficiente para se aposentar em nenhuma das atividades concomitantes. Isso porque, diante da lacuna deixada no artigo 32 da Lei 8213, que não prevê de forma expressa a forma de cálculo dessa situação jurídica, devem ser observados os princípios que envolvem a ordem econômica e social previstos na Constituição, ambas fundadas na valorização e no primado humano e na livre iniciativa, a fim de assegurar a todos a existência digna conforme o ditame da Justiça Social, nesse sentido também o RESP 1664-015 de 2017. Ou seja, o STJ entrou na discussão o que é atividade principal ou secundária quando o segurado não atinge ao tempo de contribuição em nenhuma das duas, aplicando a sistemática do artigo 32. A TNU entende que o 32 havia sido revogado de modo definitivo desde a Lei 10.666 de 2003. O segurado ganhava na TNU, o INSS recorria para o STJ no rito comum com recurso especial ou no GEF com um PUIL, pedido de uniformização e interpretação da lei federal, e reformava no âmbito do STJ. Aí veio a correção legislativa, que é bastante justa, a gente já propôs isso várias vezes, que é atualizar o artigo 32. Como desde 99 não tem mais a média do SB, o salário de benefício, somente pelos 36 últimos salários de contribuição, em um período que não supera 48 meses, não há por que ter atividade principal e secundária, e a sistemática acaba prejudicando o cálculo do salário de benefício, prejudicando a renda mensal do benefício previdenciário. A lógica é, teve atividades concomitantes, vamos somar. Se o segurado tem 3 mil num vínculo e 2 mil no outro, independentemente de ter requisito total nesse ou nesse, naquele mês que ele tem 3 mil no vínculo e 2 mil no outro, você soma, faz 5. Limitado, obviamente, ao teto do salário de contribuição da respectiva competência. E aí, algo bastante positivo ao segurado, finalmente o artigo 32 foi corrigido pela Lei 13.846, que ficou com a seguinte redação. Detalhe, isso não constou da MP, isso foi inserido pelo Congresso Nacional. Artigo 32 da Lei 8213. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento do óbito ou no período básico de cálculo observado o artigo 29. E revogou todos os dispositivos que previam atividade principal, atividade secundária, cômputo proporcional do salário de contribuição da atividade secundária, e ficaram apenas esses 2 parágrafos aqui. O disposto nesse artigo não se aplica ao segurado, que em obediência ao limite máximo do salário de contribuição contribui apenas por uma das atividades concomitantes. Vejam, o teto é 583945. Se eu ganho numa empresa, já ganho o teto, sou empregado e tenho um emprego na outra não recolhe nada. Se está recolhendo é porque o segurado está vacilando de não fazer as intercomunicações. Então, se eu já ganho o teto numa empresa e tenho uma atividade concomitante, essa segunda atividade ela não vai ter efeitos previdenciários porque eu já estou recolhendo sob o teto. E o teto salário de contribuição não pode ser desrespeitado. Quando o segurado não faz a intercomunicação entre empresas, e a obrigação normativa é dele, ele acaba recolhendo acima do teto. É muito comum o segurado em atividade concomitante, somando o salário de contribuição, está recolhendo acima do teto, a empresa está descontando porque ele não está levando a declaração de uma empresa para outra. Aí cabe a ele, respeitada a prescrição de 5 anos, ir na União, não tem nada a ver com o INSS, ir na União, mais precisamente no órgão Secretaria da Receita Federal do Brasil, pedir a respectiva restituição. Não se aplica o disposto nesse artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo
desse salário, ok? Bom, porque aqui tem que respeitar o teto do salário de contribuição. Passou disso aqui, não vai ser considerado. Então vejam, redação antiga do 32, segurado ganhava na TNU, perdia na STJ. E agora com a reforma, o que vai acontecer? Eu não sei. O que o INSS vai defender, e eu farei isso quando atuar em defesa do INSS? Que o STJ estava correto, tanto que precisou vir uma nova lei para mudar o 32 e de agora para frente. O INSS não vai fazer, isso aí pode contar com 100% de certeza, não vai fazer nenhuma revisão de renda mensal de benefício previdenciário já concedido. E as novas concessões, teremos a aplicação do 32. Eu só acho que essa alteração já deveria ter vindo há 20 anos atrás, desde 1999, que já se justifica essa alteração da fórmula do cálculo do salário de benefício de atividades concomitantes. Aí nós vamos acompanhar e sempre trazer para vocês, principalmente se o STJ vai manter o posicionamento ou vai mudar o posicionamento a respeito do tema. Ok? Bom, com isso nós fechamos este encontro, trabalhamos com alguns artigos da Lei 8213, 25, 26, o 27A e fechamos com o 32. Um abraço para vocês e até a próxima.